Já voltamos e hoje o tema é doação de sangue, esse tema tão importante aí para quem doa, quem recebe. E nós trouxemos aqui hoje a biomédica Juliana Menara, que está nos esclarecendo todas as dúvidas a respeito do tema. Doutora, quais são os riscos reais associados à doação de sangue? Os riscos são muito pequenos, né? Então, o máximo aí que um doador pode ter é uma situação de tontura, hipotensão, de desmaio, às vezes a pressão abaixa um pouquinho, né? Mas que é só hidratar, levar as Justamente. pernas, descansar um pouquinho. Entra ali com técnicas de primeiros socorros, né? Já restabelece a pressão sanguínea e segue. Lembrando que os riscos são baixos porque a triagem é muito bem feita, Justamente. né? Então, assim, são pessoas... Eu, por exemplo, sou lactante, né? Tenho um bebê que eu ainda... Bebê, não tá tão bebê assim, mas eu ainda amamento. Então, eu já tenho uma perda de líquido, eu não posso doar sangue. Já Então, tá entre as situações que não são permitidas, né? Os impedimentos temporários que a gente impedimentos, chama, justamente. né? Então, tanto grávidas quanto lactantes. Então, existe ali o período que a gente precisa respeitar, o limite, né? Para essas mulheres, no seu caso, poderem fazer uma doação de sangue. Mas falando também de riscos, né? Além que é muito, muito mínimo da questão do desmaio, né? Tontura, a gente pode ter um pequeno hematoma também, que é aquele roxinho que a gente fica ali na região da coleta, mas que é super tranquilo e é super comum, né? Porque às vezes a gente acaba rompendo uma veiazinha na hora da punção e fica aquele roxinho, mas é só um roxinho mesmo da coleta. Que desaparece rápido. Que desaparece muito rápido. Justamente. Doutora, e quais são os pré-requisitos para a doação de sangue? Primeiro, que é estar em boa saúde, né? Como nós comentamos. Tem a questão da idade também, né? Então, para doar sangue, você precisa ter entre 16 e 69 anos de idade. Então, mas... Interessante, achei que tinha que ser maior de idade. Justamente, não, 16 entre anos. 16 e 17 pode Perfeito. doar? Pode, só que precisa ter autorização dos pais ou do responsável, né? E tem também a questão do peso, né? De ter no mínimo 50 quilos. Então, estando bem de saúde, né? Estando aí na idade adequada ou tendo, no caso de 16, 17 anos, né, tendo essa autorização e tendo o peso mínimo, a pessoa ela já está realmente apta a fazer essa doação de sangue. Lembrando que as questões de saúde você já explicou, né? As doenças que estão relacionadas a não poder, né? Justamente. Isso também é feito através da triagem, né? Então, lá na triagem, na entrevista, o entrevistador ele vai realmente tirar o máximo de informações para saber se você está apto ou não para seguir com essa doação. Perfeito. A senhora comentou agora há pouco, mas quanto tempo é necessário, então, para que o organismo se recupere totalmente após a doação de sangue? Sim, no caso do volume sanguíneo, isso acontece em horas. Então, em horas, nosso corpo já tem um equilíbrio da volemia. Agora, as células, a produção já demora um pouquinho mais, né? Aí, geralmente, é entre 2 e 3 meses, que eu falei do intervalo 2 meses para homem, 3 meses para as mulheres. 3 meses para as mulheres, justamente, que é o tempo ali para a medula óssea produzir a quantidade de células e fazer toda a reposição necessária. Perfeito. É possível que algumas pessoas não possam doar sangue por conta das condições pré-existentes. A gente estava falando aqui agorinha. Quais seriam essas condições, então? Seriam as que são temporárias e as que são definitivas? Então, nós temos aí alguns impedimentos temporários e definitivos, né? Que precisam ser respeitados. Então, o impedimento temporário seria uma pessoa com infecção aguda. Então, ela está gripada, resfriada, ela está com febre, ou um caso de anemia, né? Então, uma das etapas da doação de sangue é uma triagem clínica, que a gente faz, além de um questionário formulado, né? Então, afere pressão arterial, vê como é que estão os níveis de hemoglobina. Então, se for detectada ali uma anemiazinha, então essa pessoa já não consegue fazer a doação, né? No caso das gestantes, das lactantes, né? Nessas situações em geral é preciso aí esperar um determinado tempo. Tatuagem também, né? Sim. Tatuagem recente. Justamente. Relação sexual desprotegida. Piercings, né? Piercings. Ou até micropigmentação, né? De sobrancelha. Orelha, então, né? Sim, furo de
piercings em geral. Acupuntura, por quê? Porque a gente, em todos esses procedimentos, a gente trabalha com pérfuro cortante, então a gente usa, né, alguns equipamentos que a gente vai lá, perfura a pele. Então a gente precisa realmente garantir, né, que às vezes até em relação ao estabelecimento, se houve todos os cuidados, né? Então existe aí um tempo específico que a gente espera, né, para ver se não houve nenhuma contaminação durante esses processos e que realmente a gente consiga garantir a qualidade desse sangue. Então, piercing, tatuagem, micropigmentação. É importante, né, que a população saiba que tem que ser muito fiel e responsável com essa informação. Né? Porque essa informação quem dá é a pessoa que está indo doar, né? Eles perguntam e você tem que responder muito sinceramente. Sim, tem que ser sincera, as respostas precisam ser fidedignas, né? Porque é nesse momento onde o entrevistador, onde o profissional ali capacitado, ele vai identificar se você vai poder ou não fazer essa doação. Então, é justamente para isso que serve essa triagem. É porque acaba que o intuito é a fornecer e proporcionar saúde para o doador, né, para que em nenhuma situação ali a gente possa trazer algum prejuízo para ele e também para a gente conseguir realmente constatar a qualidade desse sangue doado. Com certeza. E as situações que são contraindicações definitivas? Ah, sim. Então aí já entra, por exemplo, doenças crônicas como doenças cardíacas, né? O paciente com doença renal crônica, paciente com diabetes mal controlada, que precisa fazer uso de insulina, né? Alguns tipos de cirurgias ou algumas infecções. Então, exemplo, paciente com infecção pelo vírus do HIV ou com algum tipo de hepatite, né? Hepatite B, hepatite C, sífilis. Então, essas pessoas, elas têm aí esse impedimento definitivo, né? Elas não vão poder fazer essa doação de sangue para garantir essa segurança, tanto para o doador quanto para o receptor. Perfeito. Doutora, em relação à segurança, como os hemocentros garantem que o processo de doação é seguro, tanto para o doador quanto para o receptor? Então, hoje em dia a gente tem regulamentações, né? Então a gente segue aí protocolos bastante seguros e o banco de sangue, ele preza pela segurança de ambas as partes. Então todos os equipamentos, né, tudo que é utilizado ali durante a coleta, como agulha, é estéril e é descartável, né? Então acabou a coleta. São protocolos muito completos, né, doutora? Justamente. Então acabou a coleta, aquilo ali é jogado fora, né, descartado. Para a gente garantir realmente tudo isso, é feito então esse formulário, né, estruturado. Então ali a gente tem um monte de perguntas que a gente vai tentar identificar algum desses casos de impedimento temporário ou definitivo. Na triagem clínica também, né, a gente afere pressão arterial, vê como é que está a hemoglobina, para ver se o paciente não está com anemia ali na hora da coleta, às vezes até mulher mesmo, né? Então, o próprio processo de menstruação, né, pode levar uma pequena anemiazinha. Com certeza. Então, assim, tudo isso é verificado. Então, existe aí toda uma triagem, né, que é feita. E, além disso, da gente fazer essa triagem nesse primeiro momento, depois que essa bolsa de sangue ela é coletada, ela vai passar por diversos tipos de exames, né? Então, exames para detecção de doenças de infecções sexualmente transmissíveis, segurança, né? de fazer essa transfusão, Justamente. utilizando essa bolsa, né? De doenças infecciosas, né? Então, são feitos exames para detecção do HIV, de hepatites, de sífilis, doença de Chagas, né? Várias situações aí para a gente ter realmente segurança. Perfeito. E para aqueles que ainda têm dúvidas ou receios sobre doar sangue, que mensagem que você deixaria de importância desse ato que salva vidas aí? Eu acho que diante de tudo que nós comentamos aqui, né, ficou muito claro que a doação ela é um ato simples, rápido, né, de extrema importância e que só depende de nós, né? Hoje em dia, se não tiver uma doação de sangue, se a gente não tiver ali o sangue, né, no hospital, na clínica, nós podemos perder a vida de uma pessoa. Ressaltando que uma única bolsa que você doa pode salvar 4 vidas. Então, assim, eu acho que a doação de sangue, ela só traz benefícios, né? De tudo que nós comentamos,
o que ela pode trazer para o doador é mínimo, né? É mínimo. Então, quando a gente coloca na balança os benefícios que isso traz, né? As vidas que a gente pode salvar, eu acho que isso é transformador. Com certeza. E como o pessoal de casa que tem esse desejo de doar pode achar um local para fazer essa doação de sangue? Aqui em Goiânia, por exemplo. É só buscar por um hemocentro, né? Então, muito fácil, você joga lá na internet, joga no Google, Instagram. Todos os Então, hemocentros estão todos habilitados, os né? hemocentros estão habilitados. Independente se é particular, se é público, né? Sim. O papel do hemocentro, além de todas as demandas dele, é receber esse doador e fazer o processo, né? Justamente. Como podemos incentivar mais pessoas a se tornarem doadoras regulares e ajudar a manter os estoques de sangue adequados? Conscientização. Né? Então, Dessa informação, justamente. Então, levar informação para a população. Isso para a população em geral e até nas escolas também, né? Trazer informação para essas pessoas mais jovens, para elas se conscientizarem da importância da doação de sangue e também de se tornar um doador regular, né? Porque doar uma vez só, né? Justamente, às vezes é muito comum a pessoa vai lá por uma necessidade ou algum estímulo de alguém, faz uma doação aleatória, mas não volta. Então, assim, realmente a necessidade de ter ali uma doação regular. A gente viu aí a questão, né, das pessoas que têm o sangue AB negativo, que são sangue raros. Então, realmente a gente precisa de informação, a gente precisa de dar informação para essas pessoas, a gente precisa acolhê-las, né? Para que mostrar todos os benefícios, né? Mostrar tudo que a gente tem mostrado aqui, para que elas consigam, né, colocar isso como uma cultura na vida e começar de forma ativa a fazer essas doações e de uma forma contínua, justamente, de uma forma contínua. Também eu acho que se tivessem mais campanhas, né, que Justamente. evidenciassem essa importância, eu acho que as pessoas meio que lembrariam, né, dessa necessidade, porque tem determinados assuntos que nós precisamos resgatar o tempo todo na população. E talvez esse seja um deles, né? Sim. Trazer mais campanhas nos ambientes universitários, nos ambientes, nas empresas, né? Nas escolas, fazer doações coletivas, né? Porque ali naquele momento ali da coletividade, muitos são estimulados pela doação do colega, né? Com certeza. E eu até falei, né, um pouquinho antes que é importante estimular essa doação coletiva, né? Porque isso é benéfico, porque traz mais pessoas e isso traz até também mais confiança para quem está ali, porque tem muita gente que não vai com medo. Então, quando tem um colega, quando tem um grupo, né? A que ansiedade vai, é sanada ali no grupo, né? Com certeza. Então, isso já ajuda. Então, faz com que a pessoa ela realmente deixe esse medo de lado, né? E faça a doação. Com certeza. E caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, como as pessoas podem te encontrar? Eu vou deixar aqui a minha rede social, o meu Instagram. Então, lá vocês têm livre acesso a mim. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação. Foi magnífico aí trazer mais informações. Confesso que se eu não estivesse ainda amamentando, eu já ia ficar louca porque já tem um tempinho, né? Entre gravidez, meu filho já tem 3 anos, então tem um tempinho que eu não dou. Mas realmente é um ato... É muito bom a gente fazer algo nesse sentido e a nossa sensação de bem-estar na doação, ela é enorme, porque você sabe que você está contribuindo efetivamente pela vida de outra pessoa. De outras 4 pessoas, né? Então, com certeza é maravilhoso. Ao longo do programa de hoje, nós vimos que a doação de sangue é um ato de solidariedade e generosidade, que tem o poder de transformar vidas. Apesar dos medos e mitos que muitas vezes nos impedem de agir, é importante lembrar que cada doação pode fazer a diferença na vida de alguém. Seja uma vítima de um acidente, uma pessoa com um tratamento contra o câncer ou quem está se recuperando de uma cirurgia. Doar sangue não exige superpoderes, mas pode sim ser um gesto de compaixão e responsabilidade com o próximo. E o melhor de tudo, qualquer pessoa pode ser o herói da vez. A cada doação, você se torna parte de uma rede de esperança e salvação. Portanto, se você tem dúvidas e receios, lembre-se,
o risco para o doador é mínimo e o impacto para quem recebe sangue é imenso. Faça da doação de sangue um hábito, um compromisso com a vida. Você pode não saber quem será o beneficiado, mas com certeza está oferecendo a chance de um amanhã mais seguro para alguém. Doe sangue, salve vidas. Até a próxima e que cada um de nós seja a mudança que queremos ver no mundo. Boa noite!